Olá, bem-vindos à terceira parte do livro Senhora do Fogo, de Kirsten White. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 16. Constantinopla. Com um gesto cauteloso, Mermed apoiou a mão nas costas de Radu. Pelo menos, Kumal morreu sabendo que sua irmã estava a salvo. Radu estava inclinado para frente, com a cabeça entre as mãos. Tinha deixado Nazir e Fátima sós depois de uma longa noite sem descanso, enfim adormecidas, abraçadas uma à outra com um rosto pálido de tristeza. Radu não dormira, não comera, e não tinha vontade de fazer nenhuma coisa nem outra. A gente não tinha como saber. Radu suspirou para obrigar Mermed a parar de falar. Ele tirou a mão das suas costas, mas não se afastou. Estavam sentados lado a lado na sala privativa de Mermed. A gente poderia saber. A voz de Radu demonstrava todas as pequenas fissuras que se espalhavam por sua alma. E deveria. De todas as pessoas do mundo, nós dois tínhamos que ser os últimos a subestimá-la. E eu sabia que ela detestava Kumal. Sempre detestou. Estava tão ansioso para ver Nazira e saber... Ele se interrompeu, engolindo as palavras que viriam a seguir. Saber também sobre o destino de Cipriano. E saber o que tinha acontecido com ela, que nem parei para pensar. Kumal pagou uma pena que deveria ser minha. Se tivesse ido, nós teríamos perdido você. Ela não me mataria. Radu fez uma pausa. Na verdade, Lada já prometera fazer justamente isso um dia. Seja como for, o alvo era eu. Kumal foi no meu lugar. A morte dele é culpa minha. É culpa de Lada. Bom, então é culpa nossa. Fomos nós que a colocamos onde está. Mermed ficou de pé. Radu notou uma expressão de orgulho e frieza no rosto dele que jamais lhe fora direcionada antes enquanto estavam a sós. Era um olhar de sultão, não de Mermed. Ela tomou suas próprias decisões. Não pedi que atacasse a Bulgária. Fiz tudo o que podia para ajudá-la. Radu ergueu uma sobrancelha, exausto demais pela tristeza e pela culpa para se preocupar em confortar Mermed. Fez mesmo? De verdade? Uma pontada de culpa transpareceu nos olhos de Mermed. Ele logo virou a cabeça, entrelaçando os dedos enquanto andava de um lado para o outro. Não podemos deixar por isso mesmo. Ela assassinou meus embaixadores, atacou um estado vassalo e matou um pachá em missão diplomática. Em missão de sequestro. Mermed deteve o passo, incomodado com a correção. Radu? Ele falou em tom de reprimenda. Radu deu de ombros. Por que manter o fingimento quando estamos só nós dois aqui? Mermed franziu a testa e contraiu os lábios numa linha que ficava no meio termo entre um sorriso e uma expressão de desafio. Ah, você não quer mais fingir? Vai ser totalmente sincero daqui em diante? Radu olhou para o chão, sentindo seu rosto ficar mais quente e vermelho que o braseiro da sala. Mermed se agachou ao seu lado, forçando Radu a encará-lo. Me desculpe, meu amigo, mas isso eu não posso deixar passar. É uma ameaça a tudo o que construir, ao que nós construímos. É um precedente perigoso demais. Eu preciso revidar. Eu entendo. Eu não sou contra. Radu detestava o fato de a morte de um único homem lhe parecer pior que o massacre de milhares na Bulgária. Mas a afronta era pessoal. Lada fizera questão de que fosse assim. Talvez até quisesse um ataque por parte deles, embora fosse impossível para ele entender por quê. Você vai me ajudar? Sabe que sim. Sempre. Mermed acariciou o rosto de Radu com o dorso da mão. Eles continuaram assim por mais alguns segundos de pura emoção, e então Mermed sorriu. Era o sorriso que havia sido ao mesmo tempo o consolo e o tormento de Radu por tantos anos. Radu estava entorpecido de tristeza por tudo o que seu desejo por aquele sorriso lhe custara e continuaria a custar. Nós não podemos subestimá-la, ele disse. E não vamos. Não dessa vez. Mara Brankovic estava sentada com as costas impecavelmente eretas sobre seu vestido de estrutura rígida. Radu não conseguia entender a relutância da mulher em adotar as túnicas e as camadas de tecidos da moda otomana, bem mais confortáveis e bonitas. Até Urbana, sentada ao lado dela à mesa, tinha aderido aos antares e às sandálias. Além delas, estavam presentes Aaron e Andrei Daneste, que ainda viviam em Constantinopla a convite de Mermed, Ishak Pachá e Marmaut Pachá, dois membros mais antigos da corte que se destacaram no enfrentamento das muralhas de Constantinopla, e Ali Bey, líder dos janízaros. Todos eles encaravam Mara e Urbana com uma peculiar expressão de desaprovação. É a Valáquia, disse Ali Bey. Além de janízaro, ele era um bey, e por isso usava uma barba cuidadosamente aparada e cuidada, de acordo com seu status. Era mais jovem que os pachás, tinha 30 e poucos anos, às vezes
Radu esquecia-se de que ainda não havia completado nem 19 anos e que Mehmed tinha apenas 21. Quantas vidas eles viveram naqueles tão poucos anos? Ali Bey cruzou os braços e continuou. Não sei por que precisamos nos preocupar. Não é com a Valakya que estamos preocupados, explicou Radu. É com a minha irmã. Ela treinou com Elias Bey e depois com Hunyadi. Elias? Ali Bey bufou de deboche. O traidor? Ela o matou. Radu tentou afastar da memória aquela noite em que Elias Bey, um amigo deles, tentou matar Mehmed. Lada se encarregara de Elias, mas foi Radu quem se encarregou de Lazar, um dos conspiradores do atentado, seu amigo. Pareceu uma necessidade incontornável na época, mas quantas de suas escolhas inevitáveis não haviam resultado em consequências também inevitáveis? Ali Bey pareceu ligeiramente intimidado. Muito bem. Os janízaros podem liderar o ataque, tomando o Danúbio e garantindo a passagem pelo rio. Depois disso, mandamos homens para liberar as estradas. Bucareste deve ser tomada facilmente, assim como Snagov, menos por estratégia e mais para mandar um recado. Meus batedores me contaram que ela tomou para si a proteção do mosteiro da ilha. Precisamos fazer questão de tomar tudo o que for importante. Ishaq Pachá se inclinou para a frente, batucando suas anotações com os dedos. Radu desconfiava da maioria dos pachás que serviram Murad, mas Ishaq Pachá sempre se demonstrou dedicado e comprometido com os planos de Mehmed. Kumal confiava nele também. Radu ouvia a conversa com uma pontada de tristeza, desejando que seu cunhado estivesse presente. Meus ciparres podem se encarregar de conseguir suprimentos, disse Ishaq Pachá. Ainda é cedo, mas existe uma boa extensão de terras cultiváveis entre o Danúbio e Tigorvist. Então, a logística da campanha não deve depender demais de nossos recursos. Prefiro que seja no fim do verão ou no começo do outono, mas isso pode ser mudado. Podemos planejar um cerco não muito longo. Mehmed assentiu. Estava sentado em uma cadeira elevada junto à parede principal da sala, apartado da mesa. Radu Bey vai liderar 4.000 tropas de cavalaria. Ele conhece bem o terreno e a irmã. Radu deduziu que deveria demonstrar gratidão por tamanha prova de confiança e fez o melhor que pôde para fingir uma mesura formal. Aquele conflito parecia pessoal demais. Era como se envolvesse apenas Mehmed, Lada e o próprio Radu. Não parecia certo planejá-lo com um contingente de milhares de homens. Como a coisa tinha chegado naquele ponto? Providencie para mim uma planta detalhada de Tirgoviste. Urbana passava o dedo de forma indolente pela cicatriz lisa e reluzente que cobria metade do seu rosto. Um lembrete de sua participação no maior cerco da história. Posso derrubar as muralhas num único dia. Arondaneste virou-se para Urbana. Nós não temos uma planta, mas podemos fazer uma e informar você sobre os detalhes que quiser saber. Andrei sacou um pergaminho e começou a desenhar, com Aaron espiando por cima de seus ombros e murmurando instruções. Mara Brankovic escrevia uma lista com a sua caligrafia elegante. Obviamente, podemos contar com o apoio dos búlgaros. Lada é conhecida como a Dama Empaladora por lá, e eles já estão tramando uma vingança. A Sérvia vai contribuir com tropas. Vou escrever para meus contatos na Itália recomendando que fiquem fora disso, mesmo duvidando que isso seja necessário. E os saxões? Mehmed questionou. Ah, eles detestam Lada. Já viu as xilogravuras que eles andavam fazendo? Uma coisa terrível. Mara escondeu um sorrisinho de divertimento. Ela não vai receber nenhuma ajuda deles, mas nós também não. A única pessoa que eles detestam mais que a Dama Empaladora é o sultão. E quanto à Hungria? Perguntou Ali Bey. Se ela treinou com Hunyadi, com certeza tem aliados por lá. Mara franziu os lábios, batendo com a pena na folha diante de si, deixando vários pingos de tinta no papel. Talvez, mas Matias Corvino não é como o pai. É um estadista, não um guerreiro. Com certeza, existem fissuras que podem ser ampliadas se for aplicada a pressão certa. Ela fez uma pausa e desenhou um círculo. Há pouco tempo, ele recebeu uma grande soma da Igreja Católica para partir numa cruzada. Pensei que essas malditas cruzadas tivessem acabado, resmungou Marmaus Pachá. Ele era o mais velho entre os presentes, com os cabelos escuros já quase grisalhos, e também exibia cicatrizes do cerco, assim como de várias outras batalhas ao longo das décadas. Nós já tomamos a preciosa capital do cristianismo. Eles vão fazer uma cruzada pelo quê agora? Lada tem o apoio dos católicos, então? Ali Bey interrompeu. Temos motivos para nos preocupar com os italianos? Mara fez que não com a cabeça. A conversão dela é encarada com ceticismo. O verdadeiro ponto de contato com o catolicismo é Matias. Se pudermos tirá-lo do caminho, temos que aproveitar a chance. Mas ainda não dá para garantir que ele vai ficar de fora da briga. Vou pensar em alguma coisa.
E a Moldávia? Mehmed quis saber. Mara consultou sua lista. Radu se perguntou se haveria algum lugar da Europa onde ela não tivesse contatos. O rei deles, Estevão, é uma força a levar em conta, e dizem que é muito charmoso e atraente, ou pelo menos é isso que disseram para minha irmã, que recebeu propostas de casamento suas. Mara fez uma pausa abrindo um sorriso para Mehmed. Obviamente, ela vai recusar, conforme recomendado por sua fiel irmã mais velha. Radu segurou o riso. Mesmo no conselho de guerra, Mara encontrava formas de lembrar a Mehmed como era valiosa e como era importante mantê-la feliz e sempre por perto. Quanto mais Radu conhecia as mulheres em sua vida, mais se perguntava se alguma delas poderia ser de fato inofensiva. Mara continuou. Eu não recomendaria ataques à Moldávia. O ideal é que eles não se envolvam de forma nenhuma. Alibei apontou para um mapa enorme aberto no centro da mesa. O rei Estevão vai guardar suas fronteiras, mas se mantivermos forças por perto, por aqui, isso vai mantê-lo sob pressão suficiente para se preocupar mais com seu país do que ir em auxílio da Valáquia. Então, ela não vai ter ajuda de nenhum aliado além da Hungria. E até isso é questionável. Mehmed parecia satisfeito. 10.000 homens devem ser mais do que suficiente, decretou Marmald Pachá. Mehmed ergueu uma sobrancelha. Vamos mandar 70.000. Ishaq Pachá tossiu, engasgando. Indignado, abriu a boca para retrucar, mas então se colocou em seu lugar e baixou os olhos para a mesa. O que sua graça achar melhor vai ser feito. Os dois pachás não pareciam nada contentes. Como mantinham seus próprios exércitos, não eram financiados pelo sultão, como os janízaros. Ir à guerra era um empreendimento caríssimo. Mesmo assim, Ali Bey sorriu, como se estivesse se preparando para uma tarde de jogos. Estava a cargo de uma das forças de batalha mais bem treinadas do mundo. Sem dúvida, encarava a ocasião como um bom momento para reafirmar a Mehmed seu valor. O Império havia decidido sua ofensiva, mas ainda havia os 3 valáquios presentes. Radu queria deixar claras suas intenções em relação ao trono do país. Quando tomarmos Tirgoviste, Aron vai ser coroado príncipe. Aron inclinou a cabeça e Andrei assentiu. Radu sabia, assim como eles, que tinha direito ao trono tanto quanto os 2 irmãos. Os Draculeste e os Daneste se alternavam violentamente no poder por décadas, e nenhuma família tinha mais razão em sua reivindicação que a outra. Na verdade, Radu estava numa posição melhor por ter caído nas graças do sultão, mas ele queria ter a confiança e o apoio dos 2. Isso só aconteceria caso não fosse visto como uma ameaça. Talvez isso justificasse a crueldade dos irmãos para com ele na infância. Radu ainda não entendia a natureza dessa rivalidade na época, mas os Daneste pareciam estar inteirados de tudo desde o início. As brigas na floresta eram uma simulação da realidade, reduzida para a escala dos meninos. Radu não tinha ganho aquelas brigas, mas também não o fizeram Aron ou Andrei. Lada, sim. Mas os Daneste agora eram adultos inteligentes. Radu poderia entregar o país a ele sem hesitação, porque ele mesmo não queria. Talvez vocês não saibam, Mara falou com um tom de voz suave, mas as informações que recebi dão conta de que Lada matou quase todos os Daneste que restavam na Valáquia. Os que sobreviveram fugiram para os países vizinhos. Nós sabemos. Aron não soou irritado nem vingativo, apenas cansado, triste e um pouco assustado. Radu encarou e os 2 trocaram olhares compreensivos. Não eram homens movidos pela raiva. Aron usava o nome da família como um sinal de responsabilidade, não de privilégios. Mehmed ficou de pé. Vamos avançar com toda a força e depressa. Não queremos dar a ela nenhuma oportunidade. Nós tomamos a capital, asseguramos o controle do país e mostramos ao resto da Europa que não vamos tolerar afrontas e agressões de nossos estados vassalos, nem ao Império, nem aos demais vassalos. E quanto à menina príncipe? Ali Bey questionou. Eu a quero viva, Mehmed disse sem maiores explicações. Custe o que custar. Radu informou Nazir e Fátima a respeito dos planos com um peso no coração. Estava aliviado por saber que Lada não seria morta, mesmo depois de tudo, mas não esperava que Nazira se sentisse assim. Fosse como fosse, ele não se considerava capaz de voltar a encarar a irmã, ou conversar com ela de novo. Essa parte ficaria a cargo de Mehmed. Radu discorreu sobre os pormenores da campanha, se concentrando no cronograma. Não queria sair de perto de vocês tão cedo, mas é minha responsabilidade. Nós vamos com você, Fátima falou, já se levantando para começar a arrumar seus pertences. Radu abriu um sorriso afetuoso. Como eu disse, estou indo para a guerra. Nazira ficou de pé também. Parecia atordoada, incapaz de se concentrar. Fátima sentou-a de novo com um gesto gentil. Então, encontramos você lá.
Fátima declarou. Mehmed me pediu para ficar um pouco mais depois que instalarmos Aaron no trono. Por que Aaron? Nazira esbravejou. Conheço outro herdeiro que é muito mais merecedor. Radu estendeu o braço para pegar a pilha de roupas que Nazira segurava. Ela olhava para as mãos como se não soubesse o que estava fazendo com aquilo. Quando pegou as roupas, em vez de guardá-las no baú, ele as colocou sobre a cama. Você sabe que não é isso que eu quero, mas vou ter de ficar em Tirgoviste por um tempo depois do fim do conflito. Vocês deveriam voltar para Edirne ou para a casa de campo e esperar por mim lá, a não ser que vocês queiram ficar aqui. Eu mal posso esperar para sair dessa cidade maldita. As palavras de Nazira saíram carregadas das lembranças que os dois compartilhavam. E agora a cidade ainda lhe trouxe a notícia da morte de seu irmão. Fátima apanhou as roupas que Radu deixara sobre a cama e guardou-as no baú. Vamos nos encontrar com você em Tirgoviste assim que a guerra acabar. Vai ser bom conhecer o lugar de onde vem. Suas palavras foram tão convincentes que Radu quase acreditou que ela não se incomodava em fazer uma viagem tão longa. Ele ergueu uma sobrancelha e desviou o olhar, ficando corado ao ouvir tamanha mentira. Vocês não precisam fazer isso, Radu falou. Nazira se levantou para se juntar a Fátima, mas acabou parada ao lado da cama, oscilante e sem direção. Radu sabia o quanto ela estava tentando ser corajosa, o quanto estava se esforçando para se manter funcional em meio a um luto arrasador. Seria bom para ela sair da cidade. Radu tentaria convencê-la a ir para casa. Fosse como fosse, Nazira precisava ir embora de Constantinopla. Fátima falou pelas duas. Mas nós queremos encontrar você na Valáquia. Não iriam querer, se conhecessem aquele lugar. Vamos descobrir por nós mesmas se foi uma boa ideia ou não. A sua irmã, ela vai continuar em Tirgoviste, depois de tudo? Fátima quis saber. Nazira ficou tensa ao ouvir a menção a Lada. Radu detestava a ideia de ter trazido Lada para a vida de Nazira e tudo o que isso significava em termos de perdas e derramamento de sangue. Ainda amava sua irmã, mas... amava mesmo? Agora que sabia que ela enfim se tornara tudo de ruim que sempre teve o potencial para ser? Não, respondeu Radu. Ela vai ser trazida para cá e nunca mais vai ser colocada em liberdade. Era o destino mais cruel possível para Lada. Ele sabia que ela iria preferir morrer lutando, mas não teria essa opção. Radu sentiu uma resolução aguda e ressentida se cristalizando dentro de si, enquanto pensava em como a sua irmã ficaria destruída ao se ver impotente e prisioneira outra vez. Ótimo, que assim seja. 17. Rio Danúbio, território otomano. Lada estava deitada de bruços, espiando a extensão larga do Danúbio por cima das pedras que lhe proporcionavam proteção. Era possível ver uma movimentação do outro lado, mas ela estava distante demais para capturar os detalhes. No entanto, estava perto o suficiente para saber onde eles estavam, para saber que ele estava lá. Mehmed, e provavelmente Radu também. Lada recuou, ficando de pé ao chegar ao bosque onde estavam escondidos Stefan, Bogdan e os homens que ela escolhera para liderar suas tropas. Eles estão em campo aberto. Isso significa que não estão esperando entrar em ação enquanto não chegarem à fronteira da Valáquia. Se não conseguirem atravessar o Danúbio, nem todos os homens do mundo seriam suficientes para concretizar uma invasão. Mais cedo ou mais tarde, eles vão conseguir passar. Doru coçou o nariz com o dedo grosso e sujo. Era inteligente, brutal e um bom líder. Mas toda vez que olhava para ele, Lada se dava conta de quem não estava lá, Nikolai. Já tentara detestar Doru por isso. Nem sempre dava certo. Não se o custo for alto demais. Mehmed valoriza a estabilidade acima de qualquer coisa. Não vai arriscar uma desestruturação desse tamanho só para nos castigar. Se pegarmos pesado aqui, ele vai recuar. Doru estreitou os olhos, desconfiado. Como você... Pare de questionar. O tom de Bogdan era de neutralidade, mas seus olhos eram puro perigo. Doru baixou a cabeça arrependido. Vamos montar uma fileira na margem de cá. Lada contava com 400 homens ali. O restante de suas forças estava entranhado no país, formando linha após linha de defesa. No entanto, 400 homens bem utilizados na travessia de um rio eram capazes de segurar 30.000 do outro lado. Avise os arqueiros para que estejam prontos para atacar quando eles tentarem atravessar, e para que se mantenham escondidos a qualquer custo. Não queremos arruinar a surpresa. Lada sorriu, olhando em direção ao Danúbio. Aquela era a primeira de inúmeras surpresas que planejara, mas se funcionasse, poderia ser a única necessária. Naquela noite, embora Lada estivesse escondida em meio à vegetação da margem do rio, um homem apareceu e deitou-se ao lado dela. — Como você me encontrou? Ela perguntou. Stefan deu de ombros. — E então?
Ela ficou à espera do relatório. Ele atravessara o rio e avançara várias léguas para espionar o acampamento inimigo. Lada não esperava que o homem voltasse tão depressa. 60.000. Ela engasgou com a própria respiração, abafando a tossida com o manto verde escuro que usava para se misturar às sombras. 60.000? Quantos combatentes? Mermed costumava viajar com uma pessoa para dar apoio para cada homem que entraria em ação no combate. Isso significava 30.000 soldados. Ela esperava um número menor, mas 60.000 combatentes. Pelas chagas divinas! Ela exclamou, deixando aquele número envolver seu corpo como as ondulações que atingiam a margem do rio diante de si. 60.000! Tem certeza? Mais 20.000 fazendo o suporte, mas a julgar pela quantidade de carroças de suprimentos, eles não estão esperando uma campanha muito longa. 60.000! Lada baixou a cabeça, e então começou a rir de gargalhar, sacudindo os ombros e fazendo um esforço para se manter em silêncio. Você está bem? Lada sacudiu a cabeça. 60.000! Ninguém poderia imaginar que Mermed viria com tanta força, nem mesmo ela. Lada sabia que não era o certo, mas uma sensação agradável de vitalidade instalou-se dentro dela. Era mesmo uma tremenda demonstração de respeito da parte dele. E bastante conveniente também. Era o momento ideal para finalmente alguém levá-la a sério. Bom, sejam 60.000 ou 600.000. Se ele não conseguir atravessar o rio com as balsas, vai ter que gastar semanas planejando um novo ponto de passagem ou, então, desistir. E considerando o quanto ele é econômico em tudo, menos na escolha do guarda-roupa e na montagem da própria barraca, estou contando com a segunda opção. Stefan assentiu. Onde você quer que eu esteja? Na região da capital. Só quando soubermos o resultado do que foi feito aqui, vamos saber qual vai ser a melhor coisa a fazer em seguida. Quero você longe do perigo e o mais perto possível da Hungria. Sem dizer palavra, Stefan desapareceu nas sombras, onde sentia-se mais confortável. 60.000! Lada murmurou consigo mesma, dando uma risadinha. Era como se Mermed tivesse lhe mandado uma carta de amor. Apenas 2 noites depois, os otomanos tentaram a travessia. Uma balsa larga e plana, manipulada com remos compridos, foi lançada na parte mais estreita do rio. Estava amarrada a uma corda grossa. Lada e seus homens viram a balsa chegar ao seu lado do rio. Eles esperaram os janízeros desembarcarem e então se deslocaram em meio à lama e ao mato alto diretamente naquela direção. Os otomanos haviam construído um atracadouro na margem oposta, e havia várias balsas maiores esperando para embarcar mais homens e carroças. O ruído de metal se chocando ressoou pela noite, enquanto enormes estacas eram cravadas no solo macio e a corda era amarrada para as balsas serem movimentadas de um lado ao outro do rio. Lada e seus homens continuaram só observando. Eles aguardariam até que o trabalho estivesse terminado. Continuaram imóveis até que as 3 primeiras balsas, carregadas lado a lado com 200 soldados cada, todos janízeros com seus capes, com aquelas abas compridas e idiotas brilhando como uma bandeira branca ao luar, estivessem cheias e começassem a lenta travessia. Quando enfim chegaram ao meio do caminho, Lada ficou de pé, alongando os músculos doloridos. Em seguida, disparou sua balestra. Todas as demais armas ao redor foram disparadas, e o zunido das setas cantou noite adentro. Homens tombaram em seguida. O rio aceitou as oferendas de Lada com ruídos vorazes. A última balsa logo mudou de direção, recuando para o Trocadouro. Os soldados da primeira balsa aceleraram o ritmo, evidentemente pensando que chegar à margem mais próxima era a melhor opção, e a do meio simplesmente ficou parada, à deriva no meio do rio que os homens de Lada decoravam com a cor da morte. Lada assobiou bem alto. Os canhões foram disparados. 3 tiros erraram o alvo, mas 2 foram precisos. Acertaram a balsa mais próxima da margem do rio dominada por Mermed. A embarcação tombou, jogando os homens restantes nas águas rápidas e implacáveis. As armaduras que usavam só serviam para afogá-los. A balsa que vinha em direção à Lada diminuiu de velocidade e então estancou. Não havia mais homens para puxá-la junto à corda esticada através do rio. A embarcação ficou à deriva, com um último janízero heroicamente agarrado ao cabo, até que Lada cravasse uma seta em suas costas. Em seguida, a balsa juntou-se à outra em uma bela jornada rumo ao leito do Danúbio, afastando-se para sempre do território de Lada. Os homens de Mermed enfim se recuperaram do choque. Canhões foram posicionados para responder aos tiros de Lada. No entanto, alguns disparos rápidos da parte dela deram fim ao atracadouro provisório. Então, ela e seus homens voltaram a se esconder, deixando os otomanos sem terem quem mirar. Lada, por sua vez, era pura animação, porque sabia exatamente em que mirar.
e não erraria o alvo. Se tivéssemos mais canhões, Lada comentou com um suspiro, batendo no cano frio de metal de uma das peças de artilharia, poderíamos ter bombardeado até o acampamento dele. Ela ouviu a voz de Nikolai em sua mente. Para de falar que o acampamento é dele. Você não está combatendo Mehmed, e sim os otomanos. Lada encostou o rosto no canhão. Seu coração se apertou. Ela daria quase tudo para ter Nikolai ali, irritando-a com as suas observações sensatas até demais. Ou então Petro, todo ansioso e animado para o que quer que viesse pela frente. No entanto, jamais voltaria a ouvir qualquer um dos dois, ou Nikolai zombando de Petro, que por sua vez ameaçaria matar o outro por isso. Ela os queria de volta, assim como tudo o que havia perdido, sua infância, seu irmão, até o amor e o respeito que sentia pelo pai. Os otomanos lhe haviam tirado tudo isso. Uma mão pousou suavemente em seu ombro. Está tudo bem com você? Bogdan indagou. Por que todo mundo vive me perguntando isso? Estou sempre bem. Lada ajeitou a postura, afastando aqueles sentimentos e, de forma involuntária, também a mão de Bogdan. Ele fez uma careta e uma expressão de desânimo. Lada segurou a mão dele. Ela não havia perdido Bogdan, nem a Valáquia. Iria reconquistar parte do que perdera e não abriria mão de mais nada sem lutar. O rosto de Bogdan se iluminou numa alegria silenciosa. Ele se manteve completamente imóvel, como se estivesse com medo de assustá-la. E agora? Precisamos mover os canhões, depois disparar e mover de novo. Vamos continuar fazendo isso para deixá-los confusos, imobilizados e sem chances de tentar outra travessia. Diga para... Uma seta de balestra ricocheteou no canhão, girando no ar antes de cair aos pés de Lada. Ela franziu a testa. Bogdan derrubou-a no chão, caindo sobre ela enquanto mais projéteis voavam ao seu redor. Janízaros! Alguém gritou. Lada saiu debaixo de Bogdan. Ele estava ileso. Ela notou com alívio trêmulo. Um vislumbre das costas ensanguentadas de Nikolai surgiu em sua mente. Ela sacou a espada. Como estavam em meio às árvores, seus homens não teriam como formar uma fileira. Não estava esperando um combate corpo a corpo. Não naquele momento. De onde eles vieram? Bogdan murmurou enquanto eles rastejavam para longe do canhão até se encontrar com um grupo de soldados que descansavam. O repouso deles havia sido interrompido de forma abrupta. O segundo barco, o que ficou à deriva. Eles devem ter conseguido atravessar o rio em algum ponto e vieram atrás de nós. Maldição, infortúnio, desgraça. Isso significava pelo menos 100 janízeros, considerando que metade foi morta antes da fuga. Lada sabia que não podia questionar a capacidade daqueles homens, que eram bem mais mortais do que suas tropas recém-saídas do treinamento. Um ataque de 100 janízeros poderia eliminar facilmente seu contingente de 400 recrutas. Precisamos recuar para a segunda linha, Bogdan falou. Vamos perder os canhões. Isso não pode acontecer. Lada assobiou bem alto. As armas, ela gritou. Protejam os canhões. Ela está aqui, um homem berrou em turco. Precisamos levá-la com vida. Os soldados ao redor hesitaram. Eles estão atrás de você, falou Bogdan. Mas os canhões... Melhor os canhões que você. Ele sacou a espada e começou a gritar seus comandos. Protejam sua príncipe. Façam uma formação ao nosso redor e avisem os demais para deter a perseguição. Precisamos levá-la para a segunda linha. Abandonem os canhões. Lada permaneceu imóvel, olhando para o rio agitado. Eles tinham chegado pertíssimo da vitória sem precisar ao menos lutar. Pertíssimo de devolver a humilhação que Mehmed lhe impusera. Não era justo. Se ela tivesse metade dos recursos do sultão, 1/4, até 1/10, já o teria derrotado ali mesmo. Mas não tinha nada além da Valáquia. E por mais que amasse seu país, foi arrebatada por um medo repentino de que isso não bastasse. Nunca bastara. Quem era ela para desafiar a história que já ensinara que seu país nunca pudera e jamais poderia ser livre? Podemos perder hoje e ganhar no final, argumentou Bogdan num tom cheio de urgência. Mas perdendo você, perdemos tudo. Quem era ela? Era o dragão. Seu país tinha presas, garras e fogo, que ela usaria até o fim. Lada sacou a espada. Para a segunda linha! Ela gritou. Aquelas palavras infligiram mais dor que qualquer seta de balestra. Enquanto abriam caminho entre os janízeros que surgiam da escuridão para barrar sua passagem, os pensamentos de Lada estavam voltados para o que haviam deixado para trás. Mehmed, Radu e uma passagem liberada para a jornada deles em direção à Valáquia. Ela fracassara em sua primeira tarefa, mas fazia questão de mandar uma mensagem de boas-vindas inesquecível. 18. Fronteira sul da Valáquia.
Radu estava com os demais líderes das forças otomanas, supervisionando tudo, enquanto seus homens montavam um acampamento limpo e organizado para passarem a noite. Como a quantidade de soldados era grande, eles precisaram parar de marchar no meio da tarde para ter tudo pronto no início da noite. Era uma empreitada trabalhosa, que eles precisavam executar todos os dias. Perdemos mais de 300 janízeros. Ali Bey falou com uma careta de preocupação. E, pelo que sabemos, eles perderam apenas algumas dezenas de homens na retirada. Não estou gostando desses números. Se continuarem assim... Marmal Pachá estreitou os olhos para as nuvens ameaçadoras à distância. Não era a temporada de monções, mas a primavera trazia chuvas pesadas que podiam tornar os rios mais caudalosos e deixar as estradas enlameadas, o que dificultaria sua tarefa. Havia uma razão para os ataques em geral ocorrerem no fim da primavera, não no começo. Lado os forçara a se precipitar. Os números não vão continuar assim. Tomamos todos os canhões deles. Ela está em debandada. Minha irmã não sabe o que é debandar. Radu olhou em direção à Valáquia com o coração apertado e a cabeça pesada. Tinha quase certeza de que não seriam atacados ali. Lada sabia quais eram seus próprios pontos fortes e entrar em combate direto contra forças mais poderosas não era um tipo de risco que ela correria. Mas ela estava por ali em algum lugar, à espera. Para não prolongar a discussão, Radu entrou na barraca de Mermed, que havia sido montada primeiro numa posição conveniente de defesa, enquanto o restante do acampamento era montado. Radu esperava ver seu amigo furioso. Em vez disso, encontrou Mermed sentado sobre uma almofada, olhando para o teto com um sorriso satisfeito. Acho que ela estava com saudade de nós, ele comentou. Radu sentou no chão atapetado, segurando uma resposta malcriada. O divertimento de Mermed contrastava com a morte dos homens de suas fileiras. Mermed, porém, provavelmente só precisava de alguns momentos para ser apenas um homem, e não um sultão. Todas as conversas recentes sobre Lada giravam em torno de táticas, considerando-o apenas como príncipe e líder militar. Naquela barraca, ela era somente Lada. Radu ignorou os fantasmas dos mortos para conversar nos termos que Mermed queria. Ela está com raiva de nós, e tão assustadora como quando era criança, mas agora, adulta, armada e cercada de soldados. Sinto vontade de procurar um estábulo para me esconder até ela encontrar outro alvo para sua ira. Mermed deu risada. Lembra quando apostávamos corridas pelos morros da Amásia? Radu ficou tenso. Ele fez a melhor imitação da voz gelada de que era capaz, adicionando o grunhido que era próprio a ela mesmo quando seu tom ficava mais agudo. Está se acabando de correr mais do que eu? Não importa, porque sempre vou pegar você no fim. Pode até ser mais rápido, mas eu bato mais forte. Radu esfregou o ombro, relembrando uma antiga dor. A maioria das lembranças com Lada incluía essa sensação. Mermed riu com ainda mais gosto, deitando sobre as almofadas no chão. Lembra quando ela decorou mais versos do Corão que eu, só para provar que era melhor em tudo? Lembro-me de tudo isso, o que me faz questionar seu juízo por ir atrás dela. Você quer mesmo pegá-la? E o que vai fazer quando a tiver no seu controle? A felicidade tranquila desapareceu do rosto de Mermed, substituída por uma familiar tensão. Você sabe por quê e não mudou de ideia. Não. Eu concordei que não podemos deixar as atitudes dela sem resposta. É uma ameaça a todas as nossas fronteiras na Europa. Mas não consigo deixar de me preocupar com o fim de tudo isso, de imaginar como vai ser esse fim. Eu também estou preocupado. Só quero que ela volte para casa, para nós. Ela está em casa, Mermed. Radu falou com a maior gentileza de que era capaz. Mermed fechou a cara, rejeitando a resposta de Radu. Ela não pode continuar assim. Nós dois sabemos. Se continuar enfrentando o mundo inteiro, uma hora ela vai perder. Ele se sentou com a expressão intensa e sincera. Então ela precisa perder para nós, Radu. Não porque eu não goste dela ou porque esteja com raiva, mas porque nós a amamos. Nós a entendemos. Mas perder a Valáquia pode deixar ela arrasada. Melhor arrasada do que morta. Radu não tinha certeza de que concordava com Mermed, não depois do que viu e viveu. Ainda estava se curando e não sabia se conseguiria se recuperar por completo. E aquilo que mais importava, Nazira, sua fé, a proteção das pessoas mais inocentes daquela história, ainda não havia sido tirado dele, caso fosse. Ele também sentia uma incerteza incômoda a respeito da afirmação de que os dois amavam Lada. As atitudes de ambos ao longo do ano diziam outra coisa. Eu sei o que a Valáquia significa para ela, Mermed continuou. Consigo ver a devoção dela pelo país. A própria Lada já deixou claro que sempre vai escolher sua terra em vez de mim.
Houve uma pausa e então a voz de Mermed assumiu um tom sentimental. Mas nós vamos tirar essa chance dela antes que isso a acabe destruindo. Radu olhou para o teto elegante da barraca de seda com um lustre de ouro pendurado, já aceso, apesar de ainda ser dia. Apenas na cabeça de Mermed lançar um exército contra sua irmã poderia parecer um ato de amor e amizade. Hoje vamos chegar ao Arges, Aron Daneste falou, cavalgando ao lado de Radu e Mermed. Era mais baixo que ambos. Mermed e Radu eram altos e magros, embora Mermed tivesse ficado mais largo agora que enfim parara de crescer. O fato de o cavalo de Aron ser menor também não ajudava muito. Ele se remexia o tempo todo na sela, tentando sentar mais ereto, mas ainda precisava levantar a cabeça para conversar com os dois. Tem uma boa ponte que podemos usar, e a região do outro lado é uma terra fértil. Finalmente, vamos encontrar plantações e rebanhos. Podemos descansar por lá. Mermed não respondeu. Cada vez mais, só se dirigia aos demais que o cercavam para corrigir o que diziam. Aron pigarreou um tanto sem jeito e continuou. Não podemos deixar Bucareste desguarnecida atrás de nós. Vai demorar alguns dias, mas vale mais a pena tomar a fortaleza de lá do que ficarmos expostos a um ataque pela retaguarda. Ali Bey, que cavalgava do outro lado, soltou um grunhido. Não gosto dessa ideia. Já mandamos homens para retomar Giurgio também, mas é uma necessidade. Vamos atravessar o Arges e depois destacar uma força para tomar Bucareste. Radu queria que tudo terminasse logo. Queria ver Tirgoviste tomada e Lada sob custódia, e deixar para trás seu país e toda sua história junto. Sabia que mesmo depois que tomassem a capital, as coisas não seriam assim tão simples. Ao chegarem no alto do morro, encontraram os batedores parados, olhando todos na mesma direção. Onde esperavam ver uma ponte que dava acesso a uma cidade de bom tamanho, bem servida de rebanhos, suprimentos e plantações, isso sem falar em pessoas, havia apenas ruínas em brasas. Radu lembrou-se do tempo que passou na Albânia enfrentando o rebelde otomano Skanderbeg. Radu, na época, fez parte do interminável cerco de Murad. Foi o primeiro gostinho que sentiu da guerra e jamais conseguiria limpar de seu palato a podridão carbonizada que nele foi deixada. Os homens de Skanderbeg tinham apelado para o mesmo tipo de campanha, destruído os próprios campos para impedir que os otomanos os tomassem. Radu tinha conversado com Lada sobre essa estratégia? Ele não se lembrava. Os dois já não eram próximos nessa época. Ela conquistara Mermed e Radu se juntara a Murad numa tentativa de provar que era o mais útil dos dois irmãos, valendo-se de manobras políticas. Com certeza, não havia lhe contado nada a respeito. Aquilo não era culpa sua. Lada devia ter aprendido aquela tática com Hunyadi, apesar disso não parecer fazer o estilo do antigo líder militar dos húngaros. Provavelmente, as inclinações naturais de sua irmã estavam vindo à tona. Se ela não tivesse o que queria, ninguém mais poderia. E lá se foi a nossa ponte, Radu comentou. Isso significava um atraso e, consequentemente, um gasto extra de provisões. Radu observou enquanto um grupo de batedores montados explorava a área ao redor da ponte e viu um deles simplesmente desaparecer. Num instante estava lá, no seguinte não mais. Os outros viraram os cavalos, gritando sobre a existência de buracos e armadilhas. Ali Bey deu instruções para que toda a área fosse esvaziada e evitada. Radu Bey? O homem interrompeu, chamando sua atenção. Seus batedores se aproximavam. Apesar de o grosso das tropas estar sob o comando de Ali Bey, os 4.000 homens montados de Radu eram independentes do pelotão principal dos janízaros. Radu os mandara patrulhar os arredores e não o caminho diretamente adiante. Os batedores traziam 2 pessoas consigo, camponeses a julgar pelos trajes. O homem e a mulher olhavam para Radu com expressões hostis. O batedor principal fez uma mesura. Nós os capturamos a alguns quilômetros daqui. Estavam jogando carcaças apodrecidas de animais no rio. Estão fazendo isso há semanas. A água vai ficar contaminada por pelo menos alguns dias. A mulher sorriu. Estão com sede? Espero que tenham trazido o Danúbio com vocês. Radu massageou a testa. Onde fica a fonte de água limpa mais próxima? O homem deu uma risadinha. Ele tinha barba, o que era surpreendente. Apenas os boiardos podiam usar barba na Valáquia, assim como os janízaros eram obrigados a estar sempre barbeados. Era uma questão de status. Fique à vontade para procurar, por favor. Sua família é de onde? Radu perguntou. O homem não tinha o jeito de falar, nem a postura de um boiardo apesar da barba. Não tenho nenhum familiar que você conheça. Ele coçou o queixo, estreitando os olhos com um sorriso malicioso. Pensou que fosse voltar e encontrar as coisas do mesmo jeito que estavam quando foi embora? Nós temos uma nova príncipe, novas regras, liberdade. Aron Daneste estava ao lado de Radu. Para mim,
Isso não parece liberdade. Aqui não tem plantações, nem povo. Está todo mundo na montanha. A mulher deu de ombros, abrindo um sorriso para revelar mais falhas do que dentes na boca. Posso falar porque vocês nunca vão chegar até lá. Vão morrer de fome primeiro ou vão ficar parados por tanto tempo que o inverno vai voltar a congelar todo mundo. Aí nosso povo vai retornar para retomar nossa terra, por cima dos seus cadáveres. Podem ficar o tempo que quiserem, mas só vão encontrar a morte aqui. Nós viemos aqui ajudar vocês. Aaron falou, genuinamente surpreso com aquele tom de desafio. Sua falsa príncipe está provocando os países vizinhos. Tornou a vida de vocês insegura. Ela é tudo. A mulher cuspiu em direção a Aaron. Um dos batedores segurou-a pelo braço, mas ela continuou avançando contra eles com olhos febris. Tudo o que temos, devemos a ela. Os malditos boiardos foram parar onde sempre quiseram, acima de tudo, olhando para nós de cima para baixo, no alto de suas estacas. Ela ergueu o queixo. Eu conheço você, filho do Daneste. Logo vai se juntar a seu pai. Outro grupo de batedores veio cavalgando em direção à estrada para Bucareste. Levem esses dois daqui, Radu disse com um aceno. Não queria ordenar a morte deles, que não havia matado nenhum de seus homens até onde sabia, mas também não estava interessado no que tinham a dizer. Poderia se preocupar com isso depois. Radu reconheceu um janízero baixo e robusto chamado Simeon, que mandara explorar a região assim que atravessaram o Danúbio. O que foi? Radu perguntou ao notar o rosto pálido e a testa franzida dos batedores. Tem alguém vindo? Vocês estavam em um grupo maior quando partiram. Encontraram resistência? Não, Simon falou, descendo da montaria e fazendo uma mesura. Só armadilhas. Perdemos 3 homens. Não tem ninguém vindo nos enfrentar porque eles não precisam. Tudo ao redor daqui está do mesmo jeito. Os poços envenenados. Nenhum rebanho ou plantação, nem mesmo gente. Se mandarmos homens para Bucareste, é melhor que eles consigam tomar a cidade. Caso contrário, vamos morrer de fome. Radu agradeceu a Simeon e depois foi cavalgando lentamente até Mermed, com Aaron ao seu lado. O que aconteceu com o nosso país? Aaron perguntou horrorizado. Radu se deu conta de que, a não ser em Constantinopla, onde Aaron estivera do lado de fora das muralhas, aquele Daneste nunca havia visto uma guerra. Lada sabe o custo envolvido em montar um cerco e quer que seja o maior possível para Mermed, tanto em homens como em ouro e em moral. Não, não é isso. Quer dizer, isso é terrível, claro, mas estou falando da maneira como aqueles dois falaram com a gente. Nunca fui tratado assim na minha vida inteira. Ele usa barba e ela fala como se fosse uma igual ou até alguém superior. Mara não se dera ao trabalho de pedir relatórios sobre a situação da Valáquia. Eles só se concentraram nos aliados externos de Lada. Porém, obviamente, agora precisariam lidar com quem estava ao lado dela dentro do país. Lada sempre acreditou que a Valáquia era o melhor lugar do mundo. Pelo jeito, seu orgulho em relação à pátria se espalhara para o povo. Quando planejaram a invasão, eles não previram tanto fervor. Radu observou enquanto os 2 valáquios eram levados para o acampamento. Quantos como eles estariam à sua espera? Radu precisava conquistar apoio dentro do país. Vamos mandar homens para procurar boiardos em segredo. Não acredito que muitos deles apoiem Lada, não depois da morte dos Danestes. Radu parou seu cavalo à distância e sentiu uma onda momentânea de satisfação quando viu Mermed se remexendo com impaciência sobre a sela da montaria, olhando para Radu, esperando por ele. Porém, ainda em perseguição à sua irmã, Radu sorriu, ciente do quanto aquela campanha o deixaria perturbado apenas um ano antes, mas, naquele momento, só conseguia sentir saudade de Nazira e de Cipriano. Era uma saudade que machucava mais, porque não tinha uma razão de ser. Já havia prometido a si mesmo várias vezes não pensar mais em Cipriano, agora que sabia que ele estava são e salvo. Mas aqueles olhos cinzentos e aquele sorriso de acalentar a alma nunca saíam dos pensamentos de Radu. Tudo mudou por aqui, Aaron comentou. Na verdade, as coisas nunca mudam, Radu respondeu, enfim esporeando seu cavalo em direção ao amigo, para se preocupar com a sua irmã junto a ele. 19. Arredores de Bucareste. Lada estava sentada sobre o sol da primavera, quente demais para o seu gosto. Tinha sido uma escalada árdua para transportar todos os seus soldados e os canhões que restavam pelo terreno inclinado das encostas das montanhas. Ela observou o cânion mais abaixo. Era o único caminho viável para um exército tentar chegar a Bucareste. Ela já testara essa estratégia uma vez. Hunhade continuava a ajudá-la mesmo do túmulo. No ano anterior, ela o resgatara numa batalha mal sucedida num cânion com um ataque inesperado do alto, bloqueando as saídas. Ali, a coisa se daria em maior escala, mas ela estava confiante.
Precisava ser criativa para evitar o combate direto com as tropas em superioridade numérica brutal de Mermed. Aquilo seria perfeito. E após a derrota no Danúbio, ela sabia que não precisava vencer, pelo menos não de forma clara. Precisava apenas fazer com que aquela tentativa custasse a Mermed mais do que ele estava disposto a investir em todos os sentidos. Em termos de homens, de ouro, de tempo, de orgulho. O último item era um que lhe agradava de uma forma toda especial. Tem certeza de que eles vão vir para Bucareste? Bogdan perguntou enquanto limpava o alto de uma pedra para Lada sentar-se. Depois de dar as instruções, ela deixou o restante dos soldados assumirem suas posições. Eram homens leais e bons no que faziam, mas cada vez mais deixavam-na irritada. Ela só conseguia ver o que eles não eram. Lada agarrou o pingente que levava no pescoço, que parecia parte de seu corpo tanto quanto as adagas. Se os perdesse, ela sabia que passaria o tempo todo levando a mão até onde estavam e se surpreendendo com a sua ausência todas as vezes. Assim como, mentalmente, continuava a recorrer a Petro e Nikolai, mas em seguida se lembrava de que estavam para sempre fora do seu alcance. Quanto mais ela ainda perderia? Quantos mais ainda podia perder? Ela escondeu o pingente embaixo da túnica. Eles precisam vir para Bucareste. É um lugar importante demais para ficar atrás das linhas. A primeira cidade importante depois do Arges, o último rio a atravessar no caminho para Tirgoviste. Eles vão precisar de lá como um ponto operacional. E se eles tomarem a cidade? Lada deu de ombros. Se tomarem, tomaram, mas vamos fazê-los pagar caro. Vai ser um custo alto em termos de tempos e suprimentos, sem que eles ganhem nada em troca. Não vamos voltar para lá, então os homens que deixarem na cidade vão ficar desocupados e sem função, e não vamos precisar enfrentá-los em outro lugar. Bogdan assentiu satisfeito. Estava mexendo com alguma coisa com as mãos também. Lada chegou mais perto, um terço. Ela se conteve para não fazer um comentário depreciativo. Era preciso aceitar qualquer ajuda que conseguisse, e se o deus de Bogdan estivesse interessado, sua colaboração seria aceita de bom grado. Não havia nada a fazer a não ser esperar pela chegada dos otomanos. Era entediante. Lada detestava aquilo. Tarde demais, como sempre, ela percebeu que Stefan estava se aproximando. Caso ele estivesse disposto a assassiná-la, Lada já estaria morta. Mas ele trazia apenas informações, não a morte. Stefan sentou-se, cruzando as pernas compridas sobre o corpo. Estava tão empoeirado e sujo que se misturava naturalmente com as pedras. Os turcos chegam em 2 horas. Ele mandou 10.000 homens. Não era uma boa notícia. Lada esperava que Mermed desviasse todas as suas forças para lá. Ele estava se certificando de que Bucareste não representaria uma ameaça à sua retaguarda sem comprometer muitos homens. Isso, no entanto, só alterava um pouco as coisas. Ela podia se mover pelo país com muito mais velocidade que Mermed e seus acampamentos gigantescos e sua cadeia pesada de suprimentos. Ele permaneceria com as suas forças principais, mas Lada poderia estar em toda parte, e era isso que faria. Ótimo, ela disse. Vamos soterrá-los nessa passagem para que eles não consigam nem avançar nem recuar. Não vamos precisar nem matá-los para fazer Mermed perder 1/6 de suas forças. E depois? Stefan questionou. Vou para Tirgoviste e garantir que está tudo pronto. Daciana já deve ter concluído as debandadas para as montanhas a essa altura. Lada franziu a testa. Mas eu poderia usá-la em outro lugar também. Stefan franziu a testa. Era uma demonstração notável em se tratando dele. Deveria estar bastante perturbado para fazer aquilo. Ela está grávida, Lada, e não tem com quem deixar nossos filhos. Ela está grávida? De novo? Era uma péssima época para ter filhos, e uma demonstração de egoísmo também. Lada não queria a atenção dos seus seguidores ainda mais dividida do que já estava. Bom, pelo menos esse vai ser seu. Stefan endireitou as costas e assumiu uma expressão tão deliberadamente neutra que fez o sangue de Lada gelar. Todos eles são meus. Alguma coisa na postura dele fez querer sacar suas facas para se defender. Em vez disso, ela desviou os olhos, um sinal de confiança. Não precisava se preocupar com o ataque da parte de Stefan. Ele era seu, e sempre se lembrou muito bem disso. Quero que você vá para a Hungria, para se certificar de que as tropas estão sendo mobilizadas conforme prometido. E se não estiverem? Dê um fim em Matias. Não vai ser fácil. E como isso ajudaria você, aliás? Se Matias não cumprir sua palavra, tem que morrer. É assim que isso me ajudaria. Stefan ficou de pé, esfregando as mãos. Vou ver Daciana no caminho para saber se alguém precisa de algo. Onde eles estão? Lada olhou para o cânion, traçando uma trajetória imaginária com os olhos.
Homens seriam mortos ali em pouquíssimo tempo. Era estranho olhar para um lugar tão pacífico e tranquilo, sabendo o que aconteceria por lá antes que o dia terminasse. Só eu sei a localização deles. É mais seguro assim. Se alguém for pego, não terá como traí-los. Lada se virou para Stefan para analisar sua reação. Ela pôs uma ênfase especial na palavra traí-los. O rosto dele continuava indecifrável e impassível como sempre. Se entendeu que Lada o estava ameaçando, não deu nenhuma indicação ou resposta. Apenas inclinou a cabeça e se retirou em silêncio. Lada. O tom temeroso de Bogdan era incongruente com o seu físico intimidador. Ele era um leão, mas com ela se comportava como um gatinho doméstico. Queria falar com você, mas nós nunca ficamos sozinhos. Eu não vou me casar. Lada não tentou amenizar suas palavras, mas também não queria magoá-lo. Não com a perda de Nikolai ainda tão recente. A morte dele talvez tenha lhe proporcionado uma perspectiva diferente a respeito dos homens com quem contava. Bogdan havia sido tirado dela quando os dois eram crianças, levado pelos otomanos. Ela o tinha reencontrado e retomado para si, e não abriria mão dele. Bogdan sentiu com os olhos voltados para o chão rochoso sobre os pés. Minha mãe disse a mesma coisa, e se você casar, não faria sentido que fosse comigo. Eu não trago nenhum benefício. Lada puxou com força uma das orelhas de abano dele. Aquelas orelhas a ouviram durante toda a vida sem questioná-la, e ela já as atacara adentadas também. Bogdan servia a muitos propósitos. Eu não quero que você se afaste de mim nunca, Lada falou. Era a verdade. Não significava tanto quanto ele gostaria, mas era tudo o que ela podia oferecer. O rosto dele se iluminou de alegria como um campo florido de primavera, cheio de ternura e brilho. Eu nunca vou abandonar você. Lada sentiu. Era um trabalho a menos a fazer. Ela não devia mais nada a ele em termos emocionais, o que era bom, porque se tratava de uma coisa cansativa. Sua vontade no momento era de um confronto físico, que alinhasse seu desejo a um objetivo. Era muita consideração de Mermed enviar um exército inteiro para lhe proporcionar isso. Bogdan remexia o cascalho sobre o pé, fazendo um barulho irritante ao lado dela. Mas, caso você decida casar com alguém, sem se preocupar com vantagens políticas, será que poderia... Se insistir nesse assunto, vou jogar você lá embaixo no cânion. Depois, vou encontrar seu corpo, arrastar de volta aqui para cima e arremessar você de novo só para ter certeza de que seu espírito entendeu o recado. Bogdan abaixou a cabeça e esfregou a nuca, deixando vermelho um ponto de sua pele. Certo. Bom, nós ainda temos 1 hora. Você quer... Ele apontou para a calça dela sem nenhuma elegância. Fazia mesmo um bom tempo, já que fora preciso evitá-lo. Ela não foi nada carinhosa. Ele não reclamou. Tudo estava de volta aos mesmos termos de sempre entre os dois. Não deixem que eles saiam de onde estão. Lada apontou para um grupo de janízeros que tentava contornar a fila e escalar a parede do cânion. A situação não era nada favorável como havia sido com os búlgaros. Havia rochas demais naquela passagem, muitos locais para as tropas se esconderem e responderem ao ataque, mas seus homens poderiam mantê-los imobilizados por um bom tempo, talvez até por dias. Essa vitória já bastava. Satisfeita, Lada voltou sua atenção para o homem brutal e maldoso que colocara no comando. Descobrira Grigori na prisão, onde ele esperava pela execução por ter espancado o filho de um boiardo. Era perfeito para suas necessidades. Faça com que eles paguem com 10 corpos por cada passo que derem. Quando acabar a pólvora, não vai ter reabastecimento. Destrua os canhões para que eles não levem. Depois, corra para o Bucareste e proteja as muralhas. Grigori sorriu, respirando fundo o cheiro de carne queimada e sangue. Vai ser um prazer. Bogdan estava à sua espera com os cavalos. Para um exército, atravessar o território significava uma dose gigantesca de planejamento e dificuldades, mas 2 pessoas a cavalo podiam cumprir a mesma distância facilmente. Lada sabia que o grosso das forças de Mermed ainda não estava avançando para a capital. Eles chegariam com uma enorme vantagem. Vou para Tirgoviste sozinha, Lada avisou. Preciso garantir que Oana esteja em segurança e que não haja nada por lá para eles levarem. Além disso, preciso supervisionar os últimos detalhes logísticos da recepção deles. Quero que você vá para os acampamentos das colinas e organize os soldados. Alguns estão sendo comandados por boiardos, por isso vão precisar de muita ajuda. Ela concluiu com uma careta. Era uma coisa irritante se valer de qualquer um dos boiardos, mas alguns se mostraram fiéis e ela simplesmente não dispunha de homens treinados em quantidade suficiente. Depois que tudo terminasse, isso poderia ser mudado para que jamais dependesse de outras pessoas, que sempre acabavam causando decepções ou então indo embora, ou trocando-a por outros.
Bogdan se aproximou o máximo que pôde para tentar beijá-la. Ela esporeou os flancos da montaria e logo abriu distância. Estava cavalgando sozinha. Era uma sensação boa. 20. Interior da Valáquia. Radu não saiu de cima do tapete ao terminar a prece. A perda de Mermed pesava sobre seus ombros o tempo todo, mas principalmente durante as orações. Ele era um homem que o conduzira ao Islã, um refúgio para sua alma no momento em que tudo era turbulência. Agora a turbulência voltara, e por sua causa, Kumal havia perdido a vida. Para Radu, era impossível não questionar sua relação com Deus, que tinha sido duramente testada e desafiada em sua estada em Constantinopla, mas não estava arruinada. Às vezes, Radu temia que sim, mas experimentava a mesma sensação de paz e consolo que as orações sempre lhe trouxeram. Ele desejou ter conseguido se abrir com Kumal sobre o que se passava em seu coração. No entanto, tinha medo de que Kumal dissesse algo que os separasse, ou pior, que o afastasse de Deus. Molla Gurani, o erudito que fora tutor de Mermed e Radu e testemunhara sua conversão, sem dúvida, relataria tudo o que já havia escrito sobre o fato de o amor que sentia por outros homens ser motivo para condenar ou não sua alma. Radu estudou um pouco o tema, mas isso não lhe trouxe nenhuma paz. Talvez Kumal pudesse ter falado a respeito da essência da fé e que Radu poderia ter Deus no coração ao mesmo tempo em que amava como sentia ser necessário. Mas Kumal estava morto, assim como Molla Gurani. Radu só podia contar consigo mesmo e com Deus, e o ritual da oração e a adoração era o que os conectava. Ele jamais interromperia essa ligação. Ao que parecia, Nazir estava certa. Quando o assunto era Deus e o amor, era melhor tratar as duas coisas separadamente. Mesmo desejando continuar por mais tempo, Radu enrolou seu tapete e desmontou sua barraca antes de seguir para Dimermed. Pelo que parecia, o processo de arrumar as coisas do sultão para a viagem do dia ainda não tinha começado. Radu não gostava da ideia de ficar parado sem fazer nada. O progresso do acampamento era lento demais, e Radu não se sentia capaz de suportar o tédio naquele dia. Isso deixava tempo demais para os pensamentos tomarem conta. Ele viu um grupo dos seus batedores mais adiante e montou no cavalo para se juntar aos homens. Era um dia ensolarado e claro, e o ar estava quente e úmido. — O senhor conhece bem o terreno? Um dos batedores perguntou. Era um homem silencioso e atencioso, um janízaro chamado Kiril. Radu já cavalgara com ele antes e simpatizara com o sujeito. — Eu me lembro daqui, mas não veio para cá desde criança, Radu respondeu. Nós viajamos por uma estrada que margeava o rio, de Tirgoviste para Edirne. O que levou o senhor ao Império? Radu abriu um sorriso amargo ao se lembrar. A política. Eu fui como um refém, na verdade. Eu não fazia ideia, Radu Bey. Ele deu risada para aplacar o desconforto do homem. Kiril era apenas 1 ou 2 anos mais velho. Radu gostava dos janízaros mais jovens. Sua companhia era mais tranquila. Ele sentia que tinha mais a provar quando estava em meio aos mais velhos. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Assim como para mim, receber treinamento para ser janízaro, mas deve ser uma volta para casa bem estranha para o senhor, então. Aqui não é minha casa. Nunca foi, na verdade. Um batedor apareceu numa curva entre 2 colinas cerradas, mais adiante da estrada. Veio cavalgando até eles com a testa franzida, com o rosto sardento contorcido numa expressão confusa. — Tem outra estrada por aqui? Acho que peguei o caminho errado. — Não, respondeu Radu. De acordo com a sua memória e com os mapas, eles estavam exatamente onde deveriam. Essa é a única estrada com largura suficiente para a passagem de carroças. Não existem caminho para outros lugares. Daqui até Tirgoviste, só terras cultivadas. Não tem nenhuma terra cultivada aqui. Radu trocou olhares alarmados com Kiril. Não visitava aquela região desde criança, mas as coisas não poderiam ter mudado tanto. Sentindo um frio na barriga, Radu esporeou seu cavalo e partiu a galope. Em vez de vários hectares de campos verdes ladeando o rio, havia pântanos. Léguas e mais léguas de pântanos. O rio, agora com nível de água baixo e correnteza fraca, havia alagado o terreno ao redor. Radu sabia que de tempos em tempos o rio transbordava e causava esse tipo de estrago, mas a temporada de chuvas não havia sido tão pesada assim. Aquilo era uma paisagem produzida pelo homem. Não, produzida por Lada. Olha só, Kiril falou apontando. Trincheiras. A água do rio foi desviada para os campos. Eles devem ter demorado uma eternidade para cavar tudo isso. Encontre uma passagem, depois volte e relate por que distância esses pântanos ainda continuam. Radu falou para o batedor sardento. Ele não conseguia esconder seu desespero ao ver arruinadas ainda mais terras capazes de alimentar valáquios e otomanos. Voltou-se para Kiril.
Dê a volta e veja o quanto vamos precisar nos desviar. Pode ser melhor abrir uma estrada do que arrastar carroças carregadas de canhões por esse alagado. Radu olhou para a terra arrasada. Lada os prejudicara, era verdade, mas também estava causando prejuízo ao seu próprio povo a longo prazo. Como poderia não ver? Como justificar um custo tão alto? Sua irmã fez tudo isso? Kirill questionou, examinando o estrago enquanto reunia um grupo para acompanhá-lo. Radu respirou fundo, fechando os olhos de raiva de Lada e sua capacidade cada vez maior de causar estrago no mundo que os dois eram obrigados a coabitar. Na verdade, duvido que isso seja a pior coisa que vamos encontrar pela frente. Radu esteve errado o tempo todo. Sentia-se culpado pela forma como seu coração desejava outros homens, mas seu amor não tinha nada de venenoso e destrutivo. Não causava nenhum estrago nem feria ninguém. Lada amava Valak acima de tudo, e aquele era o resultado. O que Mermed e Lada faziam, pelo que sentiam no coração tanto pelo seu povo como por sua terra, era muito pior que qualquer coisa que o amor de Radu pudesse levá-lo a fazer. Era uma estranha forma de encontrar consolo, mas ele a abraçava. Nazira estava certa. Seu amor não tinha nenhuma maldade. O mesmo não poderia ser dito do amor de sua irmã. 21. Tirgoviste. Lada não conseguia respirar direito desde que chegara aos arredores de Tirgoviste. Depois de fechar a porta do castelo atrás de si, tirou o pano que cobria a boca e o nariz para poder encher os pulmões. Pois é, está bem desagradável lá fora. Oana comentou com uma expressão que parecia de humor, só que muito mais sinistra. Eles não fizeram tanto quanto eu esperava. Lada se apoiou na porta como se seu peso pudesse impedir o ar de fora de entrar. O cheiro a seguir até ali, mas no momento era incômodo, não insuportável. Só dá para trabalhar em turnos curtos. Precisamos trocar os trabalhadores com mais frequência do que o esperado. Eles podem fazer mais. Oana soltou uma risada áspera. Quando estão desmaiados, de jeito nenhum. Você vai ter que ganhar um pouco mais de tempo. Felizmente, isso vai me custar só esforços e vidas, não dinheiro. Sempre estou disposta a ceder nos 2 primeiros, mas do terceiro eu não tenho nada. Lada esfregou a região lombar. Tinha sido uma cavalgada longa e difícil e ela não podia se dar ao luxo de descansar, e também não teria como dormir ali. Por que você ainda está aqui? Tem que ir para as montanhas. Vá para a minha fortaleza em Poenari. Oana deu um tapinha na cabeça de Lada, o que a irritou a ponto de pensar em socá-la na barriga. Está preocupada com a minha segurança, menina? Sei que a cidade inteira poderia estar em chamas que você estaria lá no meio, totalmente ilesa, segurando um pente e me dizendo que estava na hora de arrumar meu cabelo. Oana estreitou os olhos. E está mesmo precisando de um trato. Ah, vai se esconder lá nas montanhas, sua monstra. Antes que Lada pudesse se esquivar, Oana envolveu num abraço. Tome cuidado, nós precisamos de você. Oana apertou-a com força, soltou-a e abriu a porta. O fedor era tão horrendo que Lada deu um passo para trás como se tivesse sido atingida fisicamente. Oana nem ao menos cobriu o rosto ao rumar para o cavalo de Lada. Ela fechou a porta de novo. Precisava tomar as últimas providências para garantir que Mermed não encontraria nada que o beneficiasse ali, caso conseguisse chegar ao centro da cidade. Na sala do trono, encontrou as lajotas ainda manchadas com o sangue do seu predecessor. O contorno desbotado da espada pendurada sobre a cabeça de seu pai, agora presa à lateral de seu corpo, permanecia na parede. Nos corredores havia murmúrios fantasmas e lembranças de medo e raiva, e em seus aposentos, que pertenciam ao seu pai, não havia nenhuma lembrança digna de ser guardada. Lada, disse um homem atrás dela. Ela deu um grito de surpresa, virando-se com a adaga já empunhada. Stefan estava num canto escuro do quarto. Por quanto tempo estivera lá, Lada não fazia ideia. Ou ela estava ficando relaxada, ou ele estava em melhor forma do que nunca. Ela esperava que fosse a segunda opção. Ainda bem que é você. Seu coração ainda estava disparado quando ela guardou a arma de volta na bainha. Ele continuou imóvel, assim como sua expressão. Era um rosto tão fácil de esquecer quando não estava lá que Lada tinha dificuldade em se lembrar da aparência exata de Stefan. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, como se Lada fosse um problema a resolver. Recebi uma quantidade absurda de dinheiro para te matar. A voz dele transmitia tão pouca emoção que Lada demorou alguns segundos para processar o que ouvira. Sua mão tomou a direção do pulso, mas ela se interrompeu. Ela sabia o quanto Stefan era letal, e tinha orgulho disso. Por mais desagradável que fosse, era melhor aceitar que, caso ele a quisesse morta, isso já teria acontecido. A princípio, a raiva e a tristeza borbulharam sobre sua pele, mas logo foram substituídas por uma espécie de satisfação.
Em algum momento, ela não esperava que alguém questionasse que um assassino do calibre de Stefan estivesse a seu serviço. Seria melhor se esse dia não chegasse, mas era uma forma de reconhecimento, por mais mórbida que fosse. Quanto? Ela quis saber. Mais do que você tem no cofre para financiar a guerra. Ele enfiou a mão no colete com movimentos lentos e deliberados, pegou um saquinho de couro e jogou-o na cama diante dela. Isso não é tudo, nem a maior parte. Dessa vez, um indício de sorriso, como a imagem de um sonho que logo se esvanece, surgiu no rosto dele, mas pode gastar como achar melhor. Então você não vai me matar? Eu pensei a respeito. Ela gostou de ver aquela sinceridade. Se tivesse que matá-lo, lamentaria muito. Por quê? Porque se a pessoa que quer você morta está disposta a oferecer essa quantidade de ouro, alguém vai fazer o serviço mais cedo ou mais tarde, e eu poderia fazer de uma forma que levasse em conta nosso longo histórico. Acho que essa é a maior demonstração de sentimento a nosso respeito que já ouvi de você. Dessa vez, o sorriso era real e durou algum tempo. Ela torceu para que ficasse guardado em sua memória, ainda que o rosto dele não. Não sei quem me pagou. Desconfio que seja Matias Corvino, porque você está fazendo parecer que ele não está se esforçando na luta contra os infiéis, ou então seu primo Moldávio, que está usando a distração causada para retomar várias fortalezas da fronteira. Pelas chagas divinas, eu gostava dele. Lada esfregou a testa e em seguida deu de ombros. Mas faria o mesmo no lugar dele. Temos o mesmo sangue no fim das contas. Sentou-se na cama, batendo um pé no tapete gasto no chão. Você acha que foi Mermed? Ele já deu diversas provas de que quer você viva. Se morrer por causa do sultão, vai ser em batalha e contra a vontade dele. Lada concordou. Ela pensava da mesma forma sobre mandar um assassino atrás de Mermed. Se ele morresse, que fosse pela sua mão. Qualquer outra alternativa pareceria insuficiente. E ela não sabia se o queria morto. Mesmo com todas aquelas intrigas, todo aquele horror e as batalhas de vida e morte entre eles, Lada ainda não estava convencida de que o mundo ficaria melhor sem ele. Ela ergueu os olhos, desejando mais do que nunca poder dormir, e que, quando acordasse, Stefan ainda fosse seu. Assim como Nikolai e Petro, e Radu, e Mermed, e todas as demais pessoas que gostaria de ter ao seu lado. Então, como ficamos? Eu não posso ficar ao seu lado quando tudo terminar, e nem quero. Você me deu algo por que lutar, e não sou um ingrato, mas agora tenho algo por que viver, e uma vida longa parece improvável na sua companhia. Lada sorriu. Agora entendo por que Daciana se apaixonou por você, com uma lábia como essa. Stefan pigarreou como se estivesse tentando se livrar da emoção que deixou subir a garganta. Era uma escolha esperada, mas mesmo assim, dolorida. Ela ficou com raiva de Stefan por não continuar sendo seu por mais tempo. Era bom que Daciana estivesse longe da raiva e da mágoa que Lada sentia no momento. Ela gostava da mulher também, o que significava que perderia os dois. Seu sorriso se tornou mais sinistro e afiado. Eu tenho a família pelo qual você quer viver. Se for comigo até o fim, seja qual for, eu a devolvo. Lada esperava uma reação raivosa, mas podia jurar ter visto algo parecido com afeto perturbando a calma de Stefan. Ele inclinou a cabeça respeitosamente. Eu comecei isso ao seu lado, e vou terminar assim. Depois disso, nunca mais vai me ver. É justo. Agora procure notícias sobre os homens que Matias está mandando e sobre como estamos em relação ao Papa. Stefan se virou para a porta. Stefan, Lada chamou. Ele parou de costas para ela. Era possível cravar uma faca nas costas dele naquele exato momento, mas ela não mexeu nas lâminas. Talvez estivesse exausta ou apenas cansada de ver seus amigos sangrar. Ou talvez era porque sabia que Lada poderia fazer isso, e mesmo assim, tinha confiança suficiente a ponto de ficar de costas para ela. Como você teria me matado? Com toda a gentileza que você nunca demonstrou na vida. Ele saiu. Por alguns breves segundos de raiva e maldade, Lada considerou mandar matar Daciane e as crianças. Stefan só descobriria quando fosse tarde demais. Porém, ela não desejava a morte de nenhum deles. Aquelas pessoas eram suas amigas. O fato de abandonarem aquela amizade não ameaçava sua vida nem seu sucesso. Ela tentara por muito tempo não perder nada nem ninguém, mas estava errada por sentir-se assim. Todos iriam embora algum dia, de uma forma ou de outra. Ela ficou de pé e saiu sem ao menos se dar ao trabalho de examinar o restante do castelo. Lá não havia nada, nem ninguém que Lada não pudesse perder. E era por isso que ela sairia vencedora no fim, porque estava disposta a oferecer tudo no altar do sacrifício, desde que conseguisse ficar com seu país.
22. 3 dias de viagem a sul de Tirgovist. Alguém mais está preocupado porque a príncipe ainda não tentou um ataque contra nós? Ali Bey perguntou, olhando para o mapa, alterado com anotações sobre os novos atoleiros e terrenos alagados. Todos os poços da cidade existentes tinham sido riscados. O mapa estava no centro de uma mesa montada na barraca de Mermed. Ao redor dela também estavam Aaron, Andrei, Radu e os pachás, considerando desoladamente as opções que restavam naquele pedaço de pergaminho coberto de tinta. A expressão no rosto de Aaron era tão desanimadora quanto o mapa. Ela não precisa. Demoramos 3 semanas para chegar aqui. A previsão eram 3 dias. Como estamos de suprimentos? Radu quis saber. Por causa dos atrasos e da falta de alguma coisa que pudéssemos aproveitar, não estamos nada bem. Ali Bey deu um soco na mesa. Porque ela não vem nos enfrentar num confronto em campo aberto? Mermed gargalhou, provocando um sobressalto e chamando a atenção de todos para o outro lado da barraca suntuosa, onde estava sentado, aparentemente entretido com um livro sobre a vida do profeta, que a paz estivesse com ele. Por que ela faria isso? Nós temos superioridade em termos de homens e forças, mas ela tem o tempo ao seu lado e vai usar isso contra nós de todas as formas que puder. Ali Bey franziu a testa, com as sobrancelhas grossas baixando tanto que Radu se perguntou se não estavam pinicando os olhos do homem. Parece que você tem uma admiração por ela. E por acaso eu não devo admirar a excelência, esteja onde estiver? Com certeza não estou encontrando nada para admirar na minha atual companhia. Os outros homens sentiram um golpe. Radu percebeu que eram palavras afiadas, mas não o feriram com a profundidade de antes. Uma coisa era impossível negar sobre um coração partido muitas vezes. Depois de se recuperar, tornava-se mais forte e resistente do que antes. Desde que a pessoa sobrevivesse ao processo de cura, claro. O sultão está certo, disse Radu. Lada está se valendo de todas as vantagens que tem a seu dispor, mas não tem tantas assim. Precisamos encontrar os pontos fracos e colocar sobre eles a mesma pressão que colocaram sobre nós. Ele olhou para o mapa rasurado e a história que contava. A Valáquia fora transformada numa arma. Lada estava usando o país da mesma maneira como o idolatrava, feroz e totalmente. Aaron jogou a pena na mesa, deixando uma mancha de tinta. Quais são as fraquezas dela, então? As pessoas. Hamza Pachá, o homem mais velho na barraca e comandante de 10.000 ciparres, soltou um risinho de deboche. Nós já fizemos prisioneiros e são todos loucamente devotos a ela. Não vamos encontrar nenhuma fraqueza a explorar nesse ponto. Não essas pessoas. Gente como nós. Radu se virou para Aaron e Andrei. Ela matou vários boiardos. Os que restaram estão do lado dela, mas não confiam completamente em Lada. Não depois do que ela fez. Ela está concedendo terras e poderes para quem achar que deve. Eles devem saber que seus títulos, assim como suas vidas, não estão garantidos enquanto ela for príncipe. Ela não tem nenhuma consideração por tradição e sangue. Andrei levantou uma sobrancelha. Ela parece ter um grande apreço pelo sangue, só que prefere vê-lo espalhado pelo chão. Mermed deu uma risadinha em seu canto, mas continuou com os olhos voltados para o livro, como se não estivesse acompanhando a conversa. Radu teve que conter um impulso para defender a irmã. Ela não merecia esse esforço, e além disso, sabia se defender sozinha. Já provara isso muitas vezes. Mandei alguns homens para encontrar os boiardos restantes. Isso vai dar a eles uma alternativa ao reino de terror de Lada, e eles vão traí-la. Como você pode saber? O turbante de Ali Bey estava frouxo, revelando as manchas grisalhas na cabeleira preta. Ele já havia superado bastante a expectativa de vida dos janízeros. Talvez fosse por isso que era o líder, pela experiência e pela capacidade de não morrer. Eles são boiardos, Aaron falou com um sorriso ácido. É isso que os boiardos fazem. Traíram o pai de Radu em benefício do meu, e agora estão traindo a memória do meu pai em benefício de uma príncipe que odeiam. Se oferecermos segurança e poder, eles vão traí-la, assim como, no futuro, vão me trair também. Radu pôs a mão no ombro de Aaron. Vamos garantir você no trono. Tudo isso vai ser resolvido. Radu esperava que Aaron pudesse recuperar uma parte do equilíbrio que Lada destruíra. No entanto, quanto mais ele via do país, mais questionava quanto tempo levaria para recolocar as coisas no lugar. Lada havia feito muita coisa em pouquíssimo tempo. Além da destruição, que levaria um bom tempo para ser reparada, ela introduzira uma rebeldia feroz num povo acostumado havia muito a aceitar o que era oferecido e nunca exigir nada. Essa contaminação de ideias seria muito mais difícil de desfazer. E talvez nunca fosse desfeita. Radu poderia sugerir que Aaron capitalizasse em cima das novas estruturas sociais, em vez de desmantelar tudo imediatamente.
Lada se concentrara nas pessoas comuns da Valáquia, não na nobreza. Essa era sua fraqueza. A nobreza, porém, havia demonstrado sua própria fraqueza ao ignorar o potencial do próprio povo. No mínimo, Lada tinha demonstrado que os valáquios eram capazes de grandes feitos se bem liderados. Radu? Chamou Andrei. Me desculpe, pois não? A conversa continuava e o deixara para trás. Tivemos surtos de doença, Hamza Pachá falou. Ele estava recostado, abanando o rosto, embora não estivesse quente dentro da barraca. Nas reuniões de estratégia, ele geralmente ficava em silêncio, não por insegurança, mas ao que parecia por achar indigno discutir planos de ação com 3 estrangeiros e um janízaro. A rivalidade entre ciparres e janízaros existia por vários motivos, para que nenhum grupo se tornasse forte demais, por exemplo, e para que não se unissem contra o sultão, mas era bem inconveniente em tempos como aqueles. Eu deveria... Radu se interrompeu sem saber o que Hamza Pachá queria que ele fizesse. É o seu país que está deixando os homens doentes. Talvez você saiba alguma coisa a respeito. Radu percebeu a disputa de forças em que estava envolvido. Hamza Pachá sabia que Mehmed estava escutando e queria lembrar a todos que Radu, apesar de ser um bey, não era e nunca seria um deles, e que seu país estava custando caro aos otomanos, e que ele tinha uma ligação íntima com a pessoa que vinha provocando tudo aquilo. Radu abriu um sorriso meigo. Seu rosto bonito não lhe valeria nenhuma vantagem ali, mas os velhos hábitos não morriam tão facilmente. Viver aqui também me deixava doente. Só me encontrei de verdade quando estabeleci meu lar ao lado do nosso sultão. Certo de que não precisava dizer mais nada, afinal, tinha muito mais proximidade com Mehmed que o Pachá. Radu ficou de pé. Mas vou ver o que precisa ser feito. Mais tarde, me avisem caso o mapa revele algum segredo, depois de ficarem ainda mais tempo olhando para ele. Radu saiu da barraca com passos leves e confiantes. Porém, seus ombros desabaram assim que se viu do lado de fora. Por que tinha entrado nesse jogo? Por que se incomodar se um pachá idiota questionava seu valor e sua posição no império? Mehmed não se manifestou quando Hamza Pachá desafiou Radu. Racionalmente, ele entendia que precisava manter um distanciamento do sultão, mas Mehmed não via problema em se manifestar quando o assunto era Lada. Radu estava cansado de seu papel em tudo aquilo. Vinha fazendo as mesmas manobras calculistas de poder a vida toda. Era uma coisa para a qual tinha facilidade, mas isso não significava que gostasse dela. Ele caminhou até a extremidade do acampamento, onde eram mantidos os doentes. Havia um número assombroso deles. A insistência de Mehmed em manter a conservação sanitária do acampamento geralmente mantinha reduzido a um mínimo o contingente de doentes. Talvez realmente houvesse alguma coisa na Valáquia que deixava as pessoas doentes. Radu cobriu a boca com a capa, andando devagar. Um homem febril estava deitado no chão, num saco de dormir gasto, coberto de suor e murmurando para si mesmo. Radu deteve o passo para ouvir. O homem resmungava em valáquio, não em turco. Radu puxou de lado um dos enfermeiros. Esse homem? De onde ele veio? É um janízaro? O enfermeiro sacudiu a cabeça. Não, só um trabalhador. A maioria dos doentes não é de soldados. Isso é bom, Radu comentou. O enfermeiro lançou para ele um olhar cheio de frieza. Isso é bom até precisarmos de apoio para 60.000 soldados. Aí a coisa fica feia. Envergonhado com a gafe, Radu agachou-se ao lado do doente. Havia em sua mente uma suspeita terrível que precisava ser desfeita. O que a príncipe prometeu a você? Ele perguntou em valáquio. O homem estava de olhos fechados, mas sua boca se contorceu num sorriso. Minha família. Terra para minha família. Radu ficou de pé atordoado. Ele não esperava que estivesse certo. Atravessou às pressas o acampamento e encontrou Kiril, o janízaro que mais se valia em seu contingente de 4.000 homens. Reúna a unidade inteira. Precisamos vasculhar o acampamento e interrogar todos que não sejam soldados. Por quê? Questionou Kiril por curiosidade, não por desacato. Porque minha irmã é cheia de surpresas, e nenhuma delas é agradável. Procurem por valáquios e por todos que estiverem doentes. Era impossível estimar quantos valáquios haviam se infiltrado no caos do gigantesco acampamento. Eles precisariam fazer uma triagem dos cozinheiros, dos criados e pelas chagas divinas, das mulheres que seguiam o acampamento saciando as necessidades dos homens. Eles vinham arrastando as armas de Lada consigo aquele tempo todo. Ela era mesmo muito esperta. Radu não tinha como culpar Mehmed pela admiração que demonstrava por sua irmã, mas poderia pelo menos desejar que aquela esperteza não criasse tanto trabalho extra para ele e tanto sofrimento e morte para todos os demais. 23. Um dia de viagem a sul de Tirgovist.
Lada ajustou seu cap de janízero roubado. Fazia anos que não usava um. Era como revisitar uma das histórias favoritas da infância e perceber que, embora os elementos continuassem os mesmos, o sentido da narrativa como um todo havia mudado. Ela olhou para os seus 20 homens escolhidos a dedo, checando se estava tudo em ordem. Mas eles sabiam o que estavam fazendo. Fora Bogdan, eram os últimos janízeros que lhe restavam. Com uma pontada de tristeza, ela se deu conta de que, algum dia, esses 20 morreriam também, e que não haveria mais em suas fileiras valáquios treinados pelos otomanos. Um sentido de urgência de livrá-los de qualquer perigo surgiu e precisou ser deixado de lado, engolindo em seco e limpando a garganta. Estamos aqui hoje atrás de informações sobre como o acampamento está montado, onde os animais são mantidos, onde ficam os estoques de comida e principalmente de armas. Quantos homens? Prestem atenção em tudo, mas não deem muito na vista. Amanhã à noite vocês vão voltar com mais homens ao acampamento. Lada sorriu e seus dentes brancos reluziram sobre o luar. Amanhã vem a diversão. Hoje é trabalho, para garantir que a diversão seja produtiva. Bogdan segurou-a pelo braço enquanto todos se espalhavam para adentrar o acampamento a partir de diferentes pontos. Ele chegou perto até demais, deixando uma sombra diminuta entre os dois. Eu quero ficar com você. Eu já falei que preciso de você aqui para emitir o sinal caso alguma coisa dê errado. Lada falou afastando-se. Nós podemos mandar descer alguns homens dos morros para criar uma distração e escapar, mas só se você estiver aqui para dar o sinal. Caso contrário, estaremos todos mortos se algum de nós for pego. Bogdan se colocou na frente dela, bloqueando sua passagem. Você vai procurar por ele? Lada não precisava perguntar a quem Bogdan estava se referindo, mas sentiu um desejo de castigá-lo por ousar exigir uma resposta. Não, Radu pode ficar aqui agora que me traiu. Ele não tem serventia para mim. Não é dele que eu estou falando. Lada avançou e passou por Bogdan. Vou descobrir onde o sultão dorme. Talvez eu o mate durante o sono, e talvez faça o mesmo com você mais tarde. Tome cuidado, Bogdan falou, enfraquecendo a maldade dela com aquela preocupação constante. Lada continuou andando. O lado bom de enfrentar uma força tão gigantesca era que havia vários pontos de entrada no acampamento inimigo e nenhuma chance de alguém descobrir que ali não era seu lugar. Não havia como distinguir cada um entre centenas de milhares. Ninguém era capaz de fazer isso. Ela se esgueirou entre as barracas e depois caminhou como se tivesse um objetivo claro em mente. Apenas mais um janízero que sabia exatamente para onde ir e o que fazer. O acampamento estava bem iluminado, com tochas e fogueiras, mas havia menos movimentos do que o esperado. Ao que parecia, os soldados estavam todos em suas barracas, a não ser os designados para a patrulha, e no setor de serviço, que ela contornara, o silêncio era ainda maior. Talvez as contribuições para o exército de Mermed tivessem sido descobertas. De repente, uma imagem de Radu adoecido surgiu em sua cabeça. Em sua imaginação, Mermed o acompanhava, ambos abatidos pela doença. Não era assim que eles deveriam morrer. Portanto, isso não aconteceria. Ela sacudiu a cabeça para afastar esses pensamentos e se virou rapidamente em direção à parte central do acampamento. A falta de atividade ao redor tornava seu trabalho um pouco mais difícil, mas proporcionava algumas vantagens. Com apenas um contingente reduzido de homens circulando, levaria mais tempo para que organizassem uma resposta a um eventual ataque. Os soldados nas barracas com certeza estavam dormindo. Em campanhas como aquela, os combatentes nunca deixavam passar uma oportunidade de ter algumas horas de sono. Ela continuou seguindo em frente, anotando mentalmente as localizações e posições mais importantes. O acampamento estava montado ao pé dos morros, cercado por planícies vastas por 3 lados. Nenhum exército montado poderia se aproximar sem que fosse visto a uma grande distância, e os morros eram um terreno pedregoso e difícil demais para um pelotão inteiro descer sem ser notado. Era uma posição bem pensada e possível de defender. Uma posição para a qual toda a devastação provocada no interior do país, valas numa direção, pântanos na outra, carcaças de animais apodrecidas por toda parte, havia sutilmente, mas inevitavelmente os conduzido. Ela sorriu consigo mesma satisfeita. Seria impossível posicionar um exército naqueles territórios se isso fosse feito naquela noite. Mas não se essas forças já tivessem estacionadas por ali há semanas. Ela fez um aceno de camaradagem para um janízero e em seguida passou por uma grande concentração de barracas até deter o passo. Ele nunca prendia. À frente dela havia uma barraca suntuosa, mais alta e maior que qualquer outra no acampamento. O nome de Mermed estava inclusive anotado ali, nas bandeiras e nos estandartes pendurados imóveis na noite sem vento. Lada dirigiu-se para os fundos, passando pelos janízeros que guardavam a entrada da barraca.
com uma sensação de que a história mais uma vez se repetia. Ela sacou uma faca e cortou o tecido de seda para criar sua própria porta. Depois esgueirou-se para dentro. Mehmed estava sentado a uma mesa de costas para ela, a apenas alguns passos. Uma simples faca poderia determinar o fim da campanha otomana na Valáquia. Talvez até o fim do domínio otomano como um todo, caso sua sucessão terminasse em disputa. Você nunca aprende, ela disse. Matei você de novo. Mehmed ficou tenso. Em seguida, virou-se com um sorriso. Estava com uma adaga na mão também. Você está atrasada. Estou te esperando há várias noites, desde que atravessamos o Danúbio. Por alguns momentos, Lada ficou imóvel no limiar da violência, mas em seguida passou por Mehmed e sentou-se em uma das almofadas vermelhas com as pernas estendidas. Suas botas enlameadas sujaram o tapete luxuoso. Eu ando ocupada, tenho mais o que fazer, impérios a enfrentar, férias de verão para planejar. Então, eu sou tão secundário assim na sua lista de prioridades? Isso fere meu orgulho. Ele, enfim, se levantou e, com movimentos lentos e comedidos, como se Lada pudesse se assustar ou atacar, sentou-se diante dela. Mehmed segurou uma de suas botas e arrancou-a, dando um tapinha na faca que ela levava junto ao tornozelo. Em seguida, arrancou o outro pé do calçado, sacudindo a cabeça e passando o dedo pela bainha ali também amarrada. Dos dois lados? Gosto de estar preparada. Eu sei. Mehmed tirou as meias de lã tricotadas para ela por Oana e começou a massagear seus pés. Ela não conseguia imaginá-lo fazendo isso com ninguém, muito menos para as mulheres do harém. Elas existiam para servir a ele. Quero você fora do meu país. Lada falou sem tirar os olhos dele. Mehmed sorriu com uma expressão sombria e misteriosa como a noite. Então, por que me convidou para vir até aqui? Eu não fiz nada disso. Lada. Ele foi subindo com as mãos, massageando suas panturrilhas firmes. Você me mandou cadáveres em caixas de madeira e deixou um estado vassalo inteiro em situação de caos. Vindo de você, é quase um gesto de cortejo. Lada deu risada. Apesar de não querer, não tinha ido até lá para estar com ele. Mas apesar do histórico dos dois, apesar das traições, ele era Mehmed, seu Mehmed. Desde o momento em que entrara na barraca, ela sabia que não o mataria, mesmo achando que deveria, se acreditasse de fato no que se dispusera a fazer. Ela levantou um dos pés e colocou sobre o peito dele, empurrando-o para longe. Seu idiota, eu deveria te matar. Ele se apoiou sobre os cotovelos. Provavelmente. E eu deveria chamar meus homens e mandar prendê-la. Mas não quero fazer isso. O olhar no rosto dele era muito mais carinhoso e íntimo que os dedos em seus pés. Lada sentiu uma reverberação se espalhar pelo corpo todo. Quero que você volte comigo. Isso nunca vai acontecer. Mehmed suspirou. Eu sei, mas continuo fingindo para mim mesmo que existe uma forma de ter você de volta, de ficarmos juntos. Você é quem eu sempre quis. Você sempre quis muito mais além de mim. O sorriso de Mehmed era afiado e sinistro como as facas dela, e tão familiar quanto. É verdade, mas também quero você. Pois é, agora que já conseguiu todo o resto, saiu à caça de novo. Lada ajeitou as pernas, chegando mais perto dele. É tudo o que você esperava, Constantinopla? É mais. Mehmed fez uma pausa e sua expressão se tornou menos confortável e mais dolorida. E, ao mesmo tempo, menos. Lada tocou o canto da boca de Mehmed. Eu entendo. Não era fácil estabelecer um objetivo gigantesco, alcançá-lo e perceber que o trabalho tinha apenas começado. Acho que só você consegue me entender. E você, agora conseguiu seu país. Diz o homem que tem um exército acampado perto da minha capital. Você sabe que eu não tive escolha. Lada contornou com o dedo o lábio inferior de Mehmed, depois o queixo e o pescoço, até chegar ao peito. Deu um cutucão nele ali, com força suficiente para provocar dor. Você sempre tem outras escolhas e nunca fica do meu lado. Porque quero que o seu lado seja o meu lado. Mehmed segurou o dedo dela, agarrando sua mão. Isso nunca vai ser assim. É aí que chegamos a um impasse. Não posso deixar suas agressões sem resposta. Isso cria um precedente perigoso para os outros estados vassalos. Então abra a mão da Valáquia como um estado vassalo. Não posso. Lada recolheu a mão, erguendo uma sobrancelha e deixando o desdém tomar conta de sua voz. E eu aqui pensando que você era o sultão, o imperador de Roma, a mão de Deus na terra, como as suas cartas fazem questão de me informar. O que esses títulos querem dizer afinal? Se eu ceder em algum ponto, corro o risco de perder tudo. Você sabe mais que ninguém como o poder é uma coisa frágil. Não podemos chegar a um acordo? Lada estreitou os olhos.
Nikolai dissera que ela poderia e deveria negociar, e continuava a dizer isso em seu ouvido como uma assombração. Pelo menos uma vez ela deveria ouvir. Até que ponto seria possível chegar a um acordo? Eu aceito perdoar suas ofensas anteriores em troca de um novo tratado. Jamais! Mehmed suspirou, olhando para o teto da barraca. Eu aceito perdoar suas ofensas anteriores em troca de Bucareste e novos termos de vassalagem. Você não vai tomar nenhum território meu. Ah, mas você não tinha me dito isso. Ele abriu um sorriso malicioso. Se assinar os novos termos de vassalagem, eu não me meto no seu país e você fica longe das minhas fronteiras e das fronteiras dos meus estados vassalos. Eu nunca mais vou fornecer meninos para ser seus janízeros e não tenho dinheiro. Se tivesse, gastaria tudo combatendo você. Mehmed deu risada. Eu não disse que você precisaria ceder alguma coisa para mim. Só estou pedindo que assine os novos termos. Só isso, para que eu vá embora com um tratado respeitável que mostre para a Europa que chegamos a um acordo, e assim tudo isso chegue ao fim. Sério? Lada se aproximou ainda mais, como se pudesse ler a expressão dele como um plano de batalha. Radu saberia se era mesmo uma oferta sincera, mas se permitiu ter esperança. Você abriria a mão dos impostos, dos soldados e de tudo o mais que a minha terra tem a oferecer? No momento, tudo o que a sua terra tem a oferecer são pântanos, poços envenenados e doenças. Ele fez uma pausa. Obrigado por essa última parte, aliás. Lada sorriu, sentindo a euforia se espalhar pelo seu corpo. Eu sei o quanto você valoriza um acampamento limpo, só quis tornar as coisas mais interessantes. Então, você concorda? Lada sabia que seria uma tolice da parte de Mehmed assinar um acordo tão desvantajoso. E de tolo, Mehmed não tinha nada. Mas se ele fosse embora, isso lhe daria mais tempo para se organizar, para obter mais apoios, para obter forças para desafiá-lo de verdade. E talvez ele jamais voltasse. Talvez o acordo fosse honrado e, assim, ela poupasse seu país de décadas de conflito. Ela duvidava, mas Nikolai insistia do além-túmulo para que a oportunidade não fosse desperdiçada. Lada se aproximou um pouco mais, observando os olhos escuros de Mehmed e aqueles lábios grossos, lembrando do gosto que tinham. Vou voltar amanhã à noite para assinar, e depois você trate de juntar seus homens e sair do meu país. Temos um acordo. Mehmed removeu o cap de janízero da cabeça dela, suspirando ao ver seus cabelos se soltarem. Da última vez em que estive aqui, você disse que me mataria se eu pusesse os pés nas suas terras de novo. Para sua sorte, você mostrou que pode ser útil. Ele baixou o rosto para seu pescoço, roçando os dentes em sua pele. Deixe-me mostrar outras formas de ser útil. Os movimentos dos dois tinham toda a intensidade de uma batalha e mobilizavam 2 vezes mais paixões. Lada fingira para si mesma que o que Bogdan tinha a oferecer bastava, mas aquilo, uma relação com alguém que era de fato seu igual, que a entendia como ninguém mais poderia, era capaz de incendiar seu corpo de uma forma impossível de obter com outra pessoa. Mehmed cobriu sua boca para impedi-la de gritar. Ela o mordeu e ele estremeceu antes de desabar no tapete ao seu lado. Casa comigo, ele murmurou, jogando um braço sobre os olhos, ainda ofegante. Lada se vestiu de novo às pressas, recolocando as botas e ajeitando os cabelos sobre o cap de janízero. Em seguida, inclinou-se e colou a boca à orelha de Mehmed. Eu prefiro matar você. Ela saiu por onde entrara, mas dessa vez não era ela quem se sentiria traída. Porque havia outro motivo para ela ter concordado com os termos propostos por ele. Isso significava que os otomanos continuariam naquele acampamento, naquela posição, por mais uma noite. E havia opções caso Mehmed voltasse atrás no acordo. Ela caminhou pelo acampamento como se estivesse sonhando, feliz e relaxada como não se sentia em meses, talvez anos. Nikolai ficaria orgulhoso. Ela tomara uma decisão inteligente que lhe daria mais tempo para se recompor, se fortalecer, para continuar a transformar a Valáquia naquilo que seu povo merecia. Foi quando vozes falando em valáquio chegaram aos seus ouvidos. Ela deteve o passo. Uma das vozes fez seu coração se contrair. Vinha diretamente de sua infância. Remontava a esconderijos em celeiros e aventuras sobre uma camada de gelo fino. De lágrimas derramadas pela distância, uma voz que precisaria estar ao seu lado. Ela encontrou a barraca e parou ao lado de fora, apurando os ouvidos para escutar. Os Bassarabe, aqueles que restaram, vão nos apoiar, disse um homem que ela não conhecia. Acho que o rei da Hungria também, Radu falou. Talvez não agora, mas quando Aron estiver no trono, Matias não vai ser problema. A mão de Lada voltou-se para as adagas que levava no punho, mas as palavras de Radu já tinham provocado um ferimento profundo.
Depois de tanto tempo, ele estava de volta à Valáquia, mas para ajudar seus inimigos. Não só Mermed como ela já esperava, mas também aqueles boiardos traiçoeiros, os mesmos que tinham matado seu pai, que deixaram que fossem cedidos como mercadorias aos otomanos. Por livre e espontânea vontade, seu irmão se tornara tudo o que ela mais abominava. Lada cambaleou ao sentir uma dor física dominá-la por ouvi-lo conspirar contra ela, mas logo em seguida se recompôs e se pôs a ouvir com mais atenção. Aron. Aron. Quem era Aron? Ela conhecia aquele nome. Um Daneste. Era o filho do príncipe Daneste que ela arrancara do trono, e estava no acampamento dos otomanos. Apesar de estar oferecendo um acordo de paz, Mermed já tinha um substituto para ela, pronto para assumir o trono. Está vendo, Nikolai? Ela pensou. Eu estou sempre certa. Lada ainda voltaria na noite seguinte, e sabia que Mermed a aguardaria ansiosamente. Daquela vez, porém, as expectativas do sultão iriam se confrontar com a lâmina dela. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da terceira parte do livro Senhora do Fogo, de Kirsten White.